Ora, muito boa tarde a todos os que nos ouvem através da Rádio Voz da Planície de Beja e também através do Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Damos início ao segundo painel do Impacto ISBA. Este painel focando muito atenções naqueles que são os impactos ao nível regional e nacional da inovação social. Temos mais um conjunto de convidados. João, uma vez mais, boa tarde. Esta é uma tarde de impactos, de balanços. Há pouco olhámos para o impacto da inovação social em termos locais, agora vamos avaliar tudo, mas numa perspectiva regional e nacional. O que é que vamos procurar levar até todos os que nos acompanham neste painel, neste segundo? Tivemos a oportunidade e temos a oportunidade de, para além daquilo que foi o que tivemos no programa anterior sobre os impactos locais, de agora poder perceber que a nível do Alentejo e a nível nacional falarmos um bocado desta questão da inovação social, porque também penso que é importante nós levarmos ao público uma questão mais macro, não é? Portanto, nós muitas vezes cingimos muito ao nosso território, àquilo que se passa no nosso território. E nós temos que ter a capacidade também de perceber o que é que se passa a nível nacional, noutras regiões e também na nossa região, noutras, no Alto Alentejo, no Alentejo Central, no Alentejo Litoral, como é que de alguma forma a CCDR também é um parceiro privilegiado nestas questões. E portanto temos a oportunidade de ter aqui convidados a nível nacional, portanto a Gulbenkian no Portugal de Inovação Social, a nível regional com a CCDR, e é para nós um enorme gosto porque são realmente parceiros muito importantes, não só para nós, mas também para o território e para o desenvolvimento do território, e temos feito um trabalho de proximidade com todos. Aliás, até tenho uma grande satisfação de termos aqui o Luís Jerónimo da Fundação Carlos Gulbenkian, com quem desenvolvemos um projeto muito interessante durante o período de pandemia e tivemos a oportunidade de estar juntos em fevereiro, penso que foi em fevereiro, e realmente foi um gosto e um prazer poder também desenvolver este trabalho com eles, que de alguma forma também foi um trabalho de inovação social. E também surgiu um programa de rádio dos Avós com Voz, que também de alguma forma marcou aqui a nossa região durante este período de pandemia. E, portanto, penso que temos aqui todos os ingredientes para isto correr bem, claro. Com o brilhantismo técnico do nosso Luís. E, portanto, desde já um agradecimento também a ele. E vamos lá. Vamos lá. E vamos começar precisamente pelo vice-presidente da CCDR Alentejo. Aníbal Costa está aqui connosco, pegando aqui nas palavras já do João Cascalheira, em termos de inovação social, que contributo é este que a CCDR vai dando e que ajudas, respondendo depois ao repto que foi deixado há pouco pelo Francisco Fragoso, é que vamos ter no futuro. Mas para já, este contributo no momento da CCDR ao nível da inovação social. Boa tarde. Muito boa tarde a todos, a todas, em particular naturalmente aos meus colegas de painel, Dr. Luís Jerónimo à distância, Dr. Marta Albuquerque, Dr. João Pedro Cascalheira, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, que ainda se encontra aqui presente, todos e todas as presentes. Dr. Francisco Fragoso, começo pelo seu repto, naturalmente, que me fez há pouco. Naturalmente que a CCDR estará sempre disponível para colaborar no que entender necessário. Há instrumentos próprios que, como sabem, têm que ser naturalmente desenvolvidos, acordados e naturalmente consensualizados. Estamos em fase de ultimar o Alentejo 2030, todo o enquadramento teórico, vá lá, está mais ou menos conseguido, e nesse âmbito ia pegar nas palavras, não sei antes, naturalmente, felicitar a Incubadora Social do Baixo Alentejo pelos 3 anos de funcionamento, a todos, na pessoa de João Pedro e todos a equipa que tem vindo a desenvolver este importante projeto. Mas naturalmente dizer que o Alentejo tem a particularidade, o Alentejo neste caso, as várias sub-regiões que compõem a região mais vasta, a estatística do Alentejo, é caracterizado por um envelhecimento populacional, como todos sabem, pela escassez de atividades económicas, por baixa qualificação dos recursos humanos, pela falta de dinamismo institucional e de alguma dificuldade de serviços de apoio às várias atividades e uma exiguidade no mercado de trabalho. Nós temos todos esses problemas que são conhecidos de todos há demasiado tempo.
todos nós, de uma maneira ou de outra, convivemos com eles nas nossas atividades e nossas vidas profissionais e pessoais. E é no reconhecimento da inovação e do empreendedorismo como fundamentais para o desenvolvimento sustentável que aparece também, de alguma forma, o Alentejo 2030 vertente Alentejo mais inovação social, que é precisamente uma das prioridades que o novo, para simplificar a coisa, programa operacional, mas que toda a gente se habituou a chamar quadro comunitário de apoio à antiga e programa, ao fim e ao cabo, de fundos europeus que possam naturalmente colaborar no sentido de dar maior coesão ao nosso território. Como disse, o PO defende esta prioridade do Alentejo mais inovação social em 3 vertentes especiais: inovação e experimentação de âmbito territorial na área social, que naturalmente se enquadra aqui perfeitamente a incubadora, apoio ao empreendedorismo e inovação social e com uma particular ênfase nas parcerias para a inovação social e apoio aos centros locais e regionais para a inovação social. Devo dizer, penso que a Dra. Marta Albuquerque irá, sem querer roubar-lhe muito o assunto, irá irá mencionar naturalmente a importância do Portugal Inovação Social, mas também dar uma ênfase especial à existência destas 4 incubadoras na região Alentejo, e agora a região Alentejo é aqui mais vasta que a tradicional região que nós entendemos como Alentejo, porque também engloba a Lesíria do Tejo. Neste caso, uma das incubadoras é precisamente na Chamusca, outra em Porto Alegre, outra em Évora e outra no Baixo Alentejo. E nesse aspecto, em Beja. E nesse aspecto, queria realmente dizer que estas 4 incubadoras são fundamentais para que se promova também uma forma de articular com as entidades de ensino superior, como aqui bem foi referido já, e a colaboração que existe com o Instituto Politécnico de Beja, mas também com as outras todas entidades que vão permitir naturalmente a produção e a transferência de conhecimento, que é muito, muito importante. À CCDR naturalmente cabe a articulação e a coordenação das políticas regionais. Deixo-vos dizer, a título de curiosidade, que está em curso, isto agora um pouco aqui à margem desta nossa iniciativa aqui, está em curso um processo de negociação com vista à inclusão de novas competências na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regionais, em todas, naturalmente nas 5, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, em que naturalmente a ideia será, e também com a alteração consequente do próprio estatuto da CCDR, englobar um muito elevado, abrangente número e qualidade de competências. Quer isto dizer que as próprias CCDAs irão ter aqui uma importância acrescida, que mesmo que, e eu devo dizer que estamos a falar de cerca de 10 áreas de temáticas regionais que poderão vir a incluir a CCDR, mesmo que não sejam 10, que sejam 5, já serão muito, muito significativa a importância que isso vai ter para a CCDR. Naturalmente, como disse, vai ter que ter um estatuto jurídico necessariamente diferente do que tem atualmente, mas pela própria região e a própria à vontade, e agora vou colar aqui um bocadinho a esta situação, da própria autonomia que a própria CCDR terá, naturalmente respeitando o programa operacional, também no âmbito do que foi dito, a estratégia que o Dr. Francisco Fragoso referiu e bem há pouco, a própria estratégia regional de especialização inteligente, que é uma coisa basicamente um documento enquadrador que permite que os fundos comunitários sejam aplicados em zonas e em temas, áreas temáticas importantes e significativas e que sejam sustentadas para a região. Basicamente, a própria Estratégia Regional de Especialização Inteligente 2030 inclui pela primeira vez, o outro quadro comunitário não tinha isso, o domínio prioritário da inovação social e cidadania.
em articulação, como disse bem, com o Portugal Inovação Social. Houve o cuidado da CCDR de integrar esse domínio, que vai naturalmente entender a região como um laboratório para a inovação social e cidadania. Vai promover a ligação às incubadoras de inovação social para aumentar a atratividade do território, a competitividade e coesão externa, e isso para concluir, para não ocupar mais tempo neste momento, vai permitir naturalmente que a própria CCDR se sinta muito envolvida numa área, que aproveito para dizer que não será da nossa responsabilidade, mesmo que todas as competências sejam assumidas no próximo ano, mas que se verá naturalmente mais envolvida e com responsabilidades acrescidas, que naturalmente iremos assumir com todo o gosto e todo o prazer. Muito bem, e vamos ouvir agora Marta Albuquerque, é a adjunta da missão da Portugal Inovação Social, da missão da estrutura da Portugal Inovação Social. Ouvimos aqui esta novidade da CCDR de abraçar esta área da inovação social. Como é que a Portugal Inovação Social tem visto este trabalho das incubadoras ao nível regional e nacional? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. As incubadoras as incubadoras de inovação social foram também elas uma inovação dentro da inovação social. Efetivamente, esta iniciativa, esta estrutura pública que foi criada no âmbito do anterior quadro comunitário, ou Acordo de Parceria Portugal 2020, e foi criada exatamente para dinamizar o ecossistema de inovação social, mobilizar o investimento social, capacitar as organizações da economia social e outras para, de facto, promover e incentivar, dinamizar todo um mercado de inovação social que não estava criado ainda. Falámos muito aqui durante o primeiro painel e também já deste da rádio, e no fundo estas incubadoras também servem como antenas nos territórios, porque de facto ajudam o papel fundamental que os nossos representantes regionais têm nos territórios, exatamente na mobilização e na criação do potencial destes projetos que existem para a resolução desses problemas sociais e, como já foi referido aqui muitas vezes, cujo principal foco naturalmente é a melhoria da qualidade de vida das pessoas e de vários destinatários. De facto, a inovação social tem uma abrangência muito significativa, porque vai desde as crianças aos idosos, vai desde o isolamento social à promoção do sucesso escolar, vai desde a promoção da cidadania ao potencial de criação de emprego. Portanto, chega a várias áreas temáticas, a vários públicos, a vários destinatários, sempre com um foco central naquilo que será a melhoria da qualidade de vida destes públicos mais vulneráveis. E, portanto, as incubadoras, e neste momento nós estamos a financiar ou apoiar 32 incubadoras de norte a sul do país, e quando eu digo norte a sul é de facto desde Valença do Minho a Lolé, no Algarve. Portanto, estamos espalhados por todo o território, exatamente a potenciar a criação deste empreendedorismo social, novos projetos, novas ideias, muitas delas experimentais, muitas delas falham, como já aqui foi dito, e diz-se muito, e eu concordo muito com esta abordagem, que quem não experimenta certamente não vai acertar, e portanto a inovação social também é feita dessas várias tentativas, e como dizia o João e bem, nós sabemos o que estamos a fazer hoje e amanhã vamos fazer mais, e é um bocadinho isso, é tentar ser capaz sempre de inovar e de criar mais e de tentar criar mais potencial. Portanto, estas incubadoras servem exatamente como isso, como antenas espalhadas pelo território, que em conjunto, a grande maioria delas, com os municípios, identificam os problemas, capacitam os empreendedores, mobilizam investidores e, no fundo, fazem acontecer a inovação social e, acima de tudo, fazem com que ela seja mais sustentável e que se prolongue no tempo, não apenas dentro daquilo que é o financiamento comunitário que está associado no imediato. Para a Portugal Inovação Social tem sido um caso de sucesso esta questão da aposta nas incubadoras? Tem sido um caso de sucesso não só nacional como também europeu. A própria iniciativa Portugal Inovação Social já é uma iniciativa pioneira a nível europeu,
porque foi a única estrutura pública que de alguma forma reservou financiamento comunitário do Fundo Social Europeu para dinamizar este ecossistema de inovação social. Esta rede de incubadoras que foi criada e que de alguma forma serve como uma boa prática não só entre elas, e nós já promovemos alguns encontros exatamente para a partilha dessas boas práticas, também é um caso de estudo a nível europeu, e que no âmbito de uma iniciativa, e agora vou dar um bocadinho para trás para vos tentar contextualizar sobre esta prioridade que é a inovação social e que de facto faz parte da agenda política não só nacional, a nível daquilo que é a promoção da inovação social nas várias POs regionais, mas é sobretudo uma prioridade temática a nível europeu. E nesse âmbito a própria Comissão Europeia dá orientações precisas para que a inovação social faça parte dos programas comunitários de apoio a esta dinamização destes mercados e recentemente Portugal faz parte de um projeto europeu para a criação de Centros Nacionais de Competências para a Inovação Social. Eu poderia dizer que a Portugal Inovação Social é ela própria um centro de competências para a inovação social e foi isso que fez ao longo destes anos, mas de alguma forma, até a nível europeu, é necessário de alguma forma equilibrar a forma como cada país está a desenvolver este mercado de inovação social e dessa forma nós estamos a partilhar conhecimento e estamos também naturalmente a aprender com os parceiros europeus de que forma é que se está a fazer esse mapeamento da inovação social e a promover iniciativas de inovação social. As nossas incubadoras são também referenciadas nesse palco e nesse sentido são vistas como caso de sucesso a replicar num futuro próximo, naturalmente. E caso de sucesso foi também um programa que foi desenvolvido durante a pandemia, que o João Cascalhar há pouco já falava nele, com a Gulbenkian, e junta-se agora, recordo que este segundo painel é misto, portanto temos painel presencial e via Zoom, junta-se agora Luís Jerónimo, é o diretor do programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável. Boa tarde, seja bem-vindo. A inovação social também é um pressuposto da Fundação. Como é que viu este programa feito a partir de Beja e que deu resposta ao isolamento dos mais velhos durante o tempo da pandemia, não é? Portanto, tivemos aqui o Centro Social Nossa Senhora da Graça de Baleizão, que tinha os seus idosos em casa e que conseguiu estabelecer aqui este contacto a partir de um programa de rádio. Boa tarde, seja bem-vindo. Como é que isto tudo aconteceu e que balanço é que também a Gulbenkian faz? Boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde a todos e muito obrigado por todo o vosso esforço e flexibilidade para viabilizarem a minha participação. Infelizmente não posso estar aí convosco presencialmente, mas por toda a admiração que temos pelo trabalho que está a ser desenvolvido em Beja e pelo potencial desse mesmo trabalho, não queríamos deixar também de estar presentes e deixar aqui o nosso testemunho. Dando só aqui um pequeno enquadramento do que é que também tem sido o papel da Fundação no desenvolvimento do ecossistema de inovação social em Portugal. Na verdade, se nós pensarmos bem, a inovação social, obviamente que o conceito é recente, mas ela sempre existiu, mesmo quando o termo não era cunhado. Sempre houve problemas, desafios a resolver e tentativas de os tentar resolver de forma inovadora, procurando novas soluções. Não é? A necessidade aguça o engenho, sempre assim foi. E se nós olharmos para aquilo também é a história da Fundação, mesmo antes de usarmos explicitamente este conceito, isso já acontecia e é um caso paradigmático e muito querido, acreditamos nós por todos, o caso das bibliotecas itinerantes, que começaram nos anos 60 e prolongaram-se quase até ao início dos anos 2000 e que era uma resposta inovadora à altura para um problema premente da sociedade e que na verdade teve todos os ingredientes de um projeto de inovação social. Lá está, uma nova resposta para um problema premente. É isso sempre que nos move na Fundação Carlos Gulbenkian e foi isso mesmo que também aconteceu na questão da resposta à pandemia, onde de um momento para o outro todos nos vimos a ter que lidar com uma situação que era nova para todos e a tentar perceber de que forma poderíamos contribuir
para melhor resolver essa questão. E foi nesse âmbito, não é, no âmbito da iniciativa Gulbenkian Cuida, em que, de uma forma muito rápida, julgamos nós abrimos um concurso no início de abril, que tinha um concurso de uma semana, recebeu mais de 1000 candidaturas, e num espaço de 2 semanas, num esforço grande, não é, fizemos a avaliação dessas candidaturas, que nos permitiu apoiar cerca de 70 projetos por todo o país, que estavam a testar, lá está, respostas de reforço de apoio domiciliário às pessoas mais velhas, que eram uma população de particular vulnerabilidade, como sabem, no contexto pandémico. E um dos projetos que logo desde a primeira hora mais nos chamou a atenção, tinha que ver com o projeto de Baleizão, nomeadamente por esta inovação, que era exatamente perceber que a rádio podia desempenhar aqui um papel muito importante na manutenção do contacto destas pessoas que estavam a frequentar o centro-dia, que viam-se de um momento para o outro a ter que ir para casa, e foi isso que tentámos incentivar, e no qual este projeto foi particularmente bem conseguido. Eu acho que isto nos levanta, dá-nos aqui algumas lições para pensarmos a inovação social, o presente e o futuro da inovação social. Eu acho que Portugal, e já foi aqui referido, e a Marta frisou bem, é hoje um caso de estudo em termos europeus, exatamente pela massa crítica que já tem em termos de soluções, de projetos, e também de inovação na forma de os financiar. Mas a inovação social ganha outra relevância ou ganha mais premência, digamos assim, em outro sentido, quando é posta ao serviço da resolução de problemas concretos. E que muitas vezes pode acontecer quando não usamos o termo de inovação social. Foi este o caso, quer dizer, nós na altura percebemos que as pessoas mais velhas seriam um público particularmente vulnerável e que era importante desenvolver respostas locais para esses contextos. E muitas das vezes o que ainda acontece é que nós temos cada vez mais políticas setoriais e depois um lado transversal de inovação social. E cada vez mais acreditamos nós que o futuro vai ter que ser por integração destas políticas, porque, e exatamente por Portugal ser um caso de estudo em termos europeus, em alguns casos já não estamos tanto em fase de experimentação dessas respostas, mas de consolidação de algumas respostas em algumas políticas setoriais, onde na verdade o que importa, mais do que continuarmos a experimentar, é exatamente perceber estas respostas que já estão validadas, que forma podem ter outro enquadramento em termos de financiamento público, de integração de políticas públicas. E no caso do envelhecimento, que foi um caso que foi bastante experimentado durante o contexto pandémico e que de resto também tem sido apoiado em muitos projetos, por exemplo, da Portugal de Inovação Social, onde nós estamos envolvidos. Essa é uma das áreas onde faz sentido pensarmos essa integração. Outra também tem que ver com esta questão de, se nós queremos financiar a inovação social, também temos que pensar até que ponto podemos inovar na forma como financiamos estes projetos e conseguir assegurar, e sei que é muito fácil, é mais fácil para uma fundação dizer isto do que para quem está a gerir fundos públicos e comunitários, mas seria interessante no futuro da inovação social, e também pensando em muito daquilo que foram algumas regras de maior flexibilidade que foram postas em prática a quando do contexto pandémico, mas voltava atrás, alguma flexibilidade, maior flexibilidade poderíamos assegurar para assegurarmos mais recursos e outra capacidade de resposta para as organizações locais. Porque, por um lado, estamos a financiar projetos de inovação social, mas, ao mesmo tempo, estamos a financiá-los com as regras de sempre, não é? Do Fundo Social Europeu, por exemplo, onde há uma burocracia ainda muito pesada, e acho que há também uma inovação que tem que ver, se calhar é mais invisível, mas que importa muito também tentar assegurar para que quem está na linha da frente possa ter todos os recursos e maior capacidade de resposta, e sei que esta é uma das áreas que Portugal de Inovação Social tem bem presente e testemunha em primeira mão com muitos projetos, e acreditamos que no futuro essa também será uma área de inovação. Obrigado. João Cascalheira, um primeiro balanço aqui desta primeira ronda em termos regionais e nacionais. O futuro passa por uma aposta cada vez maior na inovação social.
Estes exemplos regionais, como aquele que acabámos de dar aqui da incubadora, serão pontos de partida para o futuro, e já vamos saber depois na última ronda o que é que se está a perspectivar para o futuro também. Eu penso que, acima de tudo, o futuro tem que ser feito desta questão da capacidade de construir pontos e sinergias. Portanto, esta questão de parceria, e o conceito muito interessante da questão da parcerias para o impacto tem a ver com isso. A capacidade das entidades promotoras terem que de alguma forma procurar parceiros para que consigam desenvolver os seus projetos, sejam eles públicos, sejam eles privados, mas de alguma forma conseguirmos criar sinergias e criar um trabalho de equipa que resulta de uma forma muito diferente, e isto também é algo que tem que ser aqui valorizado relativamente ao Portugal de Inovação Social, é que realmente o facto de termos tido esta oportunidade de ter que procurar parceiros faz com que tenhamos mais disponibilidade para estar presentes permanentemente num fórum e com vontade de ouvir os outros. E eu acho que essa mudança é de alguma forma uma das mudanças mais importantes, embora pouco falada, é uma das mudanças mais importantes que o Portugal de Inovação Social trouxe. E mais importante do impacto nacional ou regional é esta capacidade que existiu de nós conseguirmos aproximar quem promove de quem financia. E efetivamente o não existir apenas um financiador distante que dá uma forma a quem nós temos que prestar contas, mas aproximar esse financiador de nós e torná-lo parte integrante da estratégia a desenvolver. E muito mais, quer dizer, as contas são dadas praticamente todos os dias, portanto todos os dias temos aqui uma relação e mesmo uma necessidade de prestar contas e de ser transparentes e de ser claros relativamente àquilo que estamos a fazer. Isso também nos torna... Muitas vezes fala-se da palavra transparência e clareza levianamente, e nós quando queremos ser verdadeiramente transparentes, nós temos de ter esta capacidade de nos abrir à opinião dos outros, nos abrir, acima de tudo, a partilhar aquilo que é o sucesso dos outros. E isto é completamente transformador, não é? E, portanto, eu penso que só com o continuar destas linhas de financiamento onde nós somos de alguma forma impelidos a tomar a dianteira daquilo que é o nosso projeto e o financiamento do nosso projeto. E aqui, como o Luís Jerónimo disse bem, a questão de alguma forma de facilitar e de confiarmos uns nos outros, porque muitas vezes há aquela sensação quase de desconfiança: queremos o dinheiro para quê? Porque é que vamos gastar o dinheiro? Os projetos só podem existir e só devem existir se nós efetivamente quisermos fazer diferença no território, e é isso que marca a grande diferença entre os projetos. Porque se os projetos forem criados para criar impacto e para criar diferença nos territórios, esses projetos têm sucesso. Se os projetos forem feitos para financiar estruturas, se forem feitos para mais do mesmo, esses projetos não têm sucesso. Porque eles não estão criados e não estão pensados para ter sucesso. Quem quer ter sucesso e quem efetivamente está a construir um projeto para ter sucesso, fará tudo para que esse projeto possa andar para a frente. E isso é inevitável. E, portanto, nós também temos que estabelecer, para além das parcerias para o impacto, outra parceria, uma parceria de confiança. E é isto também que o Luís Jerónimo, de alguma forma, estava aqui a falar. E esta plataforma de confiança que temos que construir uns com os outros, de alguma forma, irá permitir que nós consigamos de uma forma mais simples implementar projetos. Isto não significa que eu acho que os projetos não têm que ser fiscalizados. Obviamente que o têm que ser e têm que se prestar contas. Mas de alguma forma também temos que perceber que quem está do outro lado precisa que haja uma relação do apoio financeiro muito mais presente, permanente e eficaz, e também precisa que os parceiros não o apoiem apenas financeiramente, mas que os apoiem logisticamente, e os apoiem muitas vezes até a nível do conselho de como é que estamos a ir e de como é que podemos mudar o rumo daquilo que são os projetos. Isto sim criará grandes projetos a nível nacional. E é isto que o Portugal de Inovação Social tem feito, e dos grandes projetos que temos visto do Portugal de Inovação Social, eles assentam nesta base. Projetos muito simples, ideias simples, não são projetos elaborados, e nós dizemos isto tanta vez, né? Portanto, ideias simples, e não estarmos aqui a enfeitar as ideias. O que é que queremos fazer de uma forma clara, como é que o vamos fazer e implementar. E eu penso que esta é a grande vantagem, este é o grande paradigma que nós temos que ter para o futuro e para aquilo que queremos para o nosso território. Marta Albuquerque é por aqui, que vai passar o futuro na Portugal de Inovação Social. O que é que está pensado para os próximos tempos?
aquilo que puder avançar, claro. Claro. Ora bem, é evidente de tudo aquilo que já ouvimos hoje que a inovação social será sempre um instrumento, neste momento, favorável a toda a transformação económica e social pós-pandémica, e falámos muito disso, da capacidade de resiliência destes empreendedores, destes projetos, e, portanto, fará sempre parte do futuro. Eu penso que todos aqueles que, de alguma forma, experimentaram esta semente daquilo que poderá ser a inovação social vão continuar a apostar neste mundo de mudança social também. O futuro, naturalmente, vai-se construindo, como se construiu durante estes últimos 7 anos. Nós fomos conquistando territórios e chegámos, de facto, a todas as regiões do continente. Não começámos assim, começámos apenas no Norte, Centro e Alentejo, através dos programas temáticos, mas, como é óbvio, já se foi falado hoje aqui, os problemas sociais não existem apenas em algumas regiões e não são características apenas de alguns setores ou de alguns grupos mais vulneráveis, e, portanto, foi uma razão suficiente para nós que o Algarve e Lisboa também deveriam ser ou ter programas de financiamento para a inovação social. No âmbito do próximo quadro comunitário, o Acordo de Parceria 2030, naturalmente que isso foi, se calhar, uma das lições aprendidas, e, como tal, a inovação social vai fazer parte daquilo que são os POs regionais. Portanto, à partida, os 5 POs regionais terão uma fatia de financiamento destinada à inovação social, e, portanto, já estamos a trabalhar naturalmente no desenho dos próprios POs para que isso possa acontecer e seja, de alguma forma, colocado ao serviço daquilo que serão as próprias comunidades locais e regionais que os próprios POs já atingem ou já alcançam de alguma forma. Portanto, conquistado Portugal continental, parece-me que o desafio será ir para as ilhas, imagino eu. Estou a brincar, naturalmente, não fará parte do grande objetivo, mas só para dar aqui também a certeza de que vamos continuar a trabalhar para que a inovação social possa alcançar cada vez mais territórios e destinatários. Dentro daquilo que serão as nossas competências, naturalmente que os instrumentos de financiamento que vamos colocar à disposição dos cidadãos e da sociedade civil, naturalmente, porque a inovação social também nasce dessa parceria entre a sociedade civil, o setor público, o setor privado, que muitas vezes também já foi aqui referido. Vamos naturalmente tentar a aposta na simplificação, porque também sabemos que para muitas destas organizações a burocracia associada aos fundos comunitários muitas vezes é capaz de atraiçoar as grandes expectativas destes grandes sonhadores com quem muitas vezes nós temos que lidar e que são responsáveis por estas grandes ideias, muitas vezes simples, mas que transformam muitas vidas. Será sempre essa aposta e também, naturalmente, alinhar toda esta perspectiva de financiamento com outros parceiros. O co-investimento vai se manter naquilo que serão, naturalmente, os instrumentos de financiamento à disposição. Portanto, vamos continuar a incentivar este co-investimento, seja com investidores públicos ou privados. Nós falámos muito aqui do impacto até local e municipal que estes projetos têm. E tivemos aqui o Presidente da Câmara Municipal de Beja, que é o maior investidor social de toda a região do Alentejo no que diz respeito à inovação social, mas de facto dos 693 candidaturas que a Portugal Inovação Social está a apoiar neste momento, nós temos 166 municípios que de uma forma muito ativa e proativa estão a apoiar esta iniciativa, estão a fazer parte lado a lado com os projetos, a co-construir, não apenas a cofinanciar, fazem parte dos projetos muitas vezes e de facto essa parceria funciona e transforma estes projetos em projetos mais sustentáveis e com um caminho sempre com um potencial de alavancagem muito maior, e isso também naturalmente é o poder deste impacto transformador da inovação social. Luís Jerónimo, e no caso da Gulbenkian, como é que vai ser? A inovação social vai continuar a fazer parte das vossas perspectivas futuras? Sim, sem dúvida. Como dizia, a inovação social, enquanto abordagem aos desafios sociais e ambientais que enfrentamos, sempre fez parte da nossa história e continuará certamente a fazê-la no futuro. Nos últimos anos temos dado uma atenção particular a esta agenda e a tentar criar as bases e entre todos, não é, para que este ecossistema funcione da melhor forma possível, e temos feito, não é,
tanto em termos de financiamento, apoiando muitos projetos de diferentes formas, parcerias para o impacto, títulos de impacto social, investindo também em fundos de impacto que investem em startups também focadas em questões sociais ou ambientais, e trabalhando também na criação desta infraestrutura, nomeadamente com a Portugal de Inovação Social e muitos outros investidores portugueses, academia, parceiros sociais. Nós sentimos que estamos, quer dizer, esse ecossistema com os seus sucessos e insucessos está criado, falta agora, se calhar, concentrarmos em algumas questões de futuro, e será isso que será a nossa agenda. Em termos, o que é que isto significa? Eu acho que há aqui um lado de advocacy, não é? E de tentativa de influenciar melhores políticas nesta área, nomeadamente pensarmos muitos daqueles sucessos de projetos financiados através da Portugal de Inovação Social e que são casos de sucesso, por exemplo, na promoção da empregabilidade, na prevenção da institucionalização de crianças e jovens, até que ponto se podem ou não tornar política pública. Depois também perceber que há um exercício grande de capacitação que tem sido feito a vários níveis, nomeadamente com empreendedores sociais e com investidores, e nesse sentido trabalhamos de forma próxima com a Portugal de Inovação nesse sentido, não é? Na criação daquilo que nós vamos chamar Academia de Resultados, que é também perceber o que é que competências também é necessário e importante desenvolver no setor público para que tenha também outra sensibilidade e outra potência para apostar em projetos desta natureza. E por último, dizer que no futuro, lá está, depois de toda esta aprendizagem destes últimos anos, percebendo o papel que novos instrumentos de financiamento podem ter no apoio mais eficiente a estas estruturas, o papel que a tecnologia pode desempenhar, por exemplo, na dar escala a estas iniciativas, a importância que é de apoiar e capacitar estas novas lideranças por todo o território, com base nestas aprendizagens, pensarmos que desafios em particular queremos endereçar, e o envelhecimento é com certeza um deles, a questão da desertificação do território, as questões também de diversidade que o nosso país precisa de trabalhar melhor, as questões de aprendizagem ao longo da vida, upskilling e reskilling, com certeza serão áreas de trabalho futuro da Fundação, e que o nosso objetivo será sempre incorporar estas aprendizagens que a inovação social traz nesta agenda temática de trabalho. E isso será por aqui que os próximos tempos se desenvolverão aqui pela Fundação, e muito em diálogo e proximidade com todos vós. Aníbal Costa, há pouco já falou aqui da questão do programa operacional, já ouvimos também a Marta Albuquerque a falar nisso, já se falou aqui nesta sessão que esta novidade que vai entrar nas CCDRs na área da inovação social é o grande desafio do futuro, pelo menos do próximo ano vai ser o grande desafio, certamente. O próprio quadro comunitário vai ser de grande exigência e grande desafio, como devem todos calcular. Naturalmente que sim, e a questão da inovação social, pela importância, a doutora Marta já teve a ocasião de referir, da própria Comissão Europeia, que vê como algo verdadeiramente importante. Basta dizer que a Comissão Europeia agora tem duas preocupações, aqui é a título de curiosidade, que é a questão da eficiência energética, porque é que será, e depois a questão realmente da inovação, que é o que nos pode diferenciar face aos outros blocos económicos, blocos de desenvolvimento disso, etc. E o que é que acontece? Neste aspecto, é fundamental que a nossa estrutura de sociedade possa naturalmente conviver com coisas que infelizmente não têm sido muito o nosso apanágio, que é precisamente ter a audácia, não é? de procurar soluções alternativas para algo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para poder aumentar a coesão do território, para poder, ao fim e ao cabo, criar condições sustentáveis do próprio país. E isso faz-se naturalmente com a colaboração de todos. Estes hotspots
de inovação, que são as incubadoras, são os verdadeiros hotspots de incubação de ideias para inovar, vão ser naturalmente importantes para depois alargar mais a malha. Eu ouvi dizer, não sei se alguém disse que havia 166 municípios envolvidos. Foi a Marta Albuquerque que referiu. Estamos a metade. Não é? É preciso ir agora à outra metade. E isso naturalmente vai ser importante, o envolvimento de todos os agentes, a CCDR naturalmente também no âmbito da articulação de municípios e freguesias, que no caso até a minha responsabilidade direta na CCDR, naturalmente daremos o nosso contributo e estaremos completamente disponíveis para no que entenderem necessário, para até servir de intermediários, caso seja isso o caso. E naturalmente o esforço conjunto, como aqui já foi dito várias vezes esta tarde, o esforço conjunto, conjugado, empenhado e sobretudo, dentro do possível, e agora vou dizer alguma coisa um pouco menos convencional, desburocratizado de todo o processo. Pensamos que sim, há condições efetivas de se assumir a inovação social como algo que passa a ser fundamental na política municipal, dos municípios, das freguesias também, de cada freguesia, mas que a própria CCDR também se possa envolver por via, naturalmente, da inclusão no Programa Operacional Regional 2030. João Cascalheira, para fecharmos este Impacto ISBA, este segundo painel, parece que as perspectivas são as melhores, pelo menos na área da inovação social. Eu penso que só podem ser as melhores, até porque é muito importante que o sejam. O nosso país precisa disto, precisa de alguma forma desta leveza e desta frescura e desta forma de trabalhar de alguma forma diferenciada. E sem dúvida nenhuma que o que as pessoas muitas vezes estão à espera é de uma oportunidade. Pode não ser naquele momento preciso, mas se a pessoa for persistente, se a pessoa for empreendedora, esse momento vai surgir. E muitas vezes nós percebemos uma coisa que é muito clara, não tem tanto a ver com os projetos, tem mais a ver com as pessoas, porque se essa característica estiver lá, deixa estar que aquela pessoa encontre o projeto certo, para chegar ao momento certo e para ter sucesso. E há uma coisa em que eu acredito que tem a ver exatamente com esta questão do sucesso. Mais do que as nossas opções pessoais, do que os nossos gostos pessoais, mais do que aquilo que nós consideramos bom ou mau, é importante que nós tenhamos a capacidade de perceber o que é que tem sucesso e o que é que faz falta. E essa é a grande diferença que nós temos que assumir quando queremos ser empreendedores e quando queremos ser parte integrante desta estrutura que temos que criar, principalmente em regiões como esta. Uma das coisas que me deixa satisfeito aqui na nossa região é efetivamente ver esta grande disponibilidade de sermos parte integrante deste ecossistema da inovação social. Ele tem que se tornar uma parte cada vez mais importante e cada vez mais fundamental. Ter o município de Beja como um dos principais investidores é, sem dúvida nenhuma, um orgulho para todos nós. Porque realmente mostra a disponibilidade que existe para mudar aquilo que tem que ser a região e também perceber a centralidade que Beja tem que ter para poder ser o motor de desenvolvimento da nossa região. E, portanto, nesse sentido, eu penso que saímos daqui satisfeitos. Eu, pessoalmente, é para mim uma enorme honra poder ter a nossa incubadora, receber este momento desta forma, porque, acima de tudo, mostra que nós, nos territórios do interior, neste espaço fantástico, temos oportunidade para receber, temos oportunidade para pensar, temos oportunidade para criar, mas acima de tudo temos oportunidade para conseguir estabelecer estas pontes que permitem que outros também tenham sucesso. E acima de tudo é este o grande objetivo deste programa de rádio, é que os outros tenham ferramentas mais do que suficientes para poderem ter sucesso. E quando nos focarmos nisto todos, certamente que a nossa região será melhor. E eu acredito que a nossa região hoje é melhor porque temos mais pessoas a acreditar que isto é possível. Não é possível vivermos eternamente cada um no seu quintal, temos que começar a abrir portas aos vizinhos, ali como a Paula Mira tanto gosta de dizer, trabalharmos todos em conjunto, trabalharmos todos como uma equipa e não termos medo de
parecer menos ou mais importantes do que os outros, mas acima de tudo percebermos qual é o nosso papel e de como é que nós conseguimos melhorar a vida do outro. E esse tem que ser o nosso papel fundamental. E é com este voto de esperança no futuro que terminamos este segundo painel. Obrigada a todos os que neles participaram. Fazemos também aqui votos de boas tardes para todos os que nos acompanham na Voz da Planície e no Facebook da Incubadora.